A taxa de desemprego do Rio Grande do Sul ficou em 7,1% no último trimestre de 2019. No trimestre anterior, a taxa estava em 8,8%. No total, o ano fechou com 441 mil novos desempregados no estado. Por outro lado, foram criadas 159 mil novas vagas. Com isso, o estado dividiu com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a segunda posição no ranking nacional de menores índices de desemprego. A taxa mais baixa ficou em Santa Catarina, com 6,1%. E por isso a gente fala sobre a taxa de desemprego no Rio Grande do Sul, que recuou no final de 2019 para 7%. Mas, segundo o IBGE, 440 mil pessoas ainda estão sem emprego no estado. Apesar da melhora nos dados, muitas pessoas buscam vaga no mercado de trabalho. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o gestor de vagas do Cine de Porto Alegre, Leonardo Klaus. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite, tudo bem, Luiz Gustavo? Tudo bem, e a gente espera que fique melhor ainda, com certeza, né, conseguindo emprego para as pessoas que estão precisando. Afinal de contas, a gente não fala só de sustento, a gente também fala sobre dignidade. Com certeza. Enfim, a gente abriu o programa com uma notícia positiva, podemos assim considerar, né? Tendo em vista que o Rio Grande do Sul apresentou uma queda no desemprego, 7 mil pessoas a menos sem emprego. Mas ainda assim, tem muita gente procurando uma vaga no mercado de trabalho, e é importante falar, o mercado de trabalho, uma vaga formal. Isso. Como o Cine de Porto Alegre tem acompanhado essa situação, há de fato uma melhora no quadro? Ou a gente pode imaginar situações diferentes no interior do estado e outra situação aqui na capital? Há diferença sim da capital e do interior do estado, mas nós, o Cine Municipal ali, que tratamos vagas tanto de Porto Alegre quanto da região metropolitana, né? A gente vê que no final do ano houve um acréscimo mesmo de demanda de vagas. Porque comparado com o ano anterior, 2018 seria no caso, sim, houve esse aumento. Ano passado, só o nosso Cine Municipal ele deve ter ofertado em torno de 10 mil vagas colocadas em trabalho. Então, isso reflete o que realmente no final do ano teve esse aumento. Sim. Agora, início do ano, sempre início do ano é um pouco mais baixo. Claro. Mas em relação ao ano passado, nesse mesmo período, houve esse aumento significativo. Bom, e no caso, comparando, eu sei que vocês respondem por Porto Alegre, mas tem contato com a FGTAS, enfim, com outros cines espalhados pelo estado e em outros municípios. A região metropolitana, a capital e o interior, tu disseste que há diferença. Sim. É uma diferença positiva? Por exemplo, na capital nós temos mais empregos que no interior ou região metropolitana? Sim, é que são vagas mais específicas, né? Sim. Então, Porto Alegre, a região metropolitana, a questão das vagas, principalmente essas da construção civil, elas estavam meio paradas e agora tem começado a aparecer novamente. E isso é bem positivo, que é uma área que realmente demanda muitas vagas, né? Sim. Nas últimas pesquisas do IBGE, os jovens apontam, a pesquisa aponta que os jovens são os mais atingidos pelo desemprego aqui no país, tendo perdido uma renda também. Isso certo. A gente também tem que ficar atento, né? Às vezes a pessoa consegue se realocar, se recolocar no mercado de trabalho, mas tem uma renda menor do que ela tinha em um outro emprego. Lá no Cine, na prática, como é que vocês estão sentindo essa questão para os jovens? Sim, a precarização vem junto com a terceirização que as empresas estão procurando, né? E assim elas acabam tendo mais baixo custo, né? E o salário acaba baixando. Os jovens, eles estão um pouco afligidos, creio eu, pelo que a gente tem experiência no nosso Cine, é a questão da experiência. Infelizmente, as empresas elas não estão mais com tempo hábil para realmente preparar os jovens para a função que eles querem. Então, eles preferem pessoas já com experiência na função. Então, eu creio que o jovem tem que procurar, desde cedo, se adequar ao jovem aprendiz, buscar cursos técnicos, para quando chegar na vaga já estar preparado para essa função. Bom, a gente costuma, não só com a FGTAS, mas com o Cine também, conversar sobre dicas e o que fazer na hora de procurar um emprego, na hora de uma entrevista, na hora de apresentar um currículo. Principalmente a questão das redes sociais hoje em dia tem chamado muita atenção, porque as empresas realmente hoje não escondem, assumem que, não digo vasculham, mas investigam a vida, né, de um possível candidato nas redes sociais. Afinal de contas, Facebook é público, Instagram, entre outras plataformas.
Hoje vocês realmente orientam as pessoas para terem cuidados com a rede social. Que dica vocês dão para que a pessoa possa se expor, obviamente, se ela quer se apresentar na rede social, mas de uma maneira adequada na hora de procurar um emprego? Nós no Cine, nós somos muito técnicos, né? Nós batemos o perfil, porque nós fazemos só a intermediação da vaga. Então o atendente, ele vai ver se o perfil do candidato, na verdade o sistema faz isso, né? Sim. Se o perfil do candidato bate com o que a empresa quer. Mas, às vezes, tem alguns casos que a gente vê pessoas que vão muito frequente lá e acabam não conseguindo vagas. E aí a gente faz essa conversa com a assistente social, às vezes conversa com a própria gerência, conosco. E aí a gente vai começar a tentar entender por que essa pessoa não consegue a vaga. A questão da rede social, com certeza as empresas, olha, elas falam isso pra gente. Porque eles vão olhar lá o Facebook da pessoa, vão ver que tipo de perfil ela é, se é uma pessoa reclamona, se é uma pessoa que fala do emprego anterior mal, se fala do colega de trabalho. Essas coisas, essas dicas aí que a internet até tem bastante para orientar, essas dicas a gente dá para as pessoas. Porque, Luiz Gustavo, o que acontece muito nós no Cine, a pessoa às vezes não tem um foco numa profissão. Sim. Ela senta lá na frente da atendente, tu pergunta qual é o trabalho que você procura, daí ela diz qualquer coisa. E aí qualquer coisa fica difícil até de nós ajudar essa pessoa. Sim. Então uma dica é ter foco e nas redes sociais colocar só o que for necessário, não se expondo muito com fotos e tudo mais, e também cuidar muito, não ser aquela pessoa muito polêmica lá, que as empresas não querem um problema para elas. Por exemplo, pessoas que politicamente acabam se expondo demais. Também é um risco. Não, e hoje tem uma questão da inclusão social também, cuidar com preconceitos e tudo mais, quanto a gênero, raça e assim por diante. A pessoa não se expor nisso, né? Porque realmente isso faz uma diferença na hora de conseguir uma vaga de emprego. Bom, agora a gente vai falar sobre os mais experientes. Se para os jovens a falta de experiência é um problema, como é que a gente pode enxergar as pessoas que têm mais experiência, as pessoas mais velhas? Como é que está a oferta de vagas para esse público, tendo em vista que o IBGE já nos mostrou que ano após ano, nós vamos ter mais idosos no Brasil do que jovens, por exemplo. A expectativa é que em 2039 a gente possa ter mais idosos do que jovens no nosso país. As empresas estão mudando esse perfil, absorvendo essas pessoas com mais idade? Eu creio que está mudando. Eu estou 2 anos e 7 meses lá no Cine e eu tenho visto que as empresas estão procurando essa experiência, porque não precisam mais ficar preparando a pessoa. Se ela tem experiência em carteira, ela vai ter a profissão dela. Mas nós, como Cine, até pela lei, nós não falamos em idade. Nós não colocamos para a pessoa ter que ter idade a tal. As empresas querem. A gente sabe que o RH interno lá escolhe a idade dependendo da função, mas nós Cine não. Nós olhamos realmente se a pessoa tem um perfil, se ela está dentro da escolaridade, dentro da parte técnica, profissional, se tem experiência em carteira, nós encaminhamos ele para a empresa para conquistar essa vaga. Bom, hoje, qual o padrão de currículo que deve ser enviado para as empresas? E aqui a gente fica sempre naquele dilema. Colocar toda a experiência que tem, incluir coisas como, por exemplo, viagens, né, experiências fora do país, entre outras coisas, que podem acrescentar, por exemplo, na perspectiva cultural e não especificamente técnica do trabalho. Mas, por outro lado, as empresas também ficam procurando, de forma objetiva, aquilo que a pessoa sabe ou se propõe a fazer. Como é que a gente pode equilibrar entre colocar ou não informações? Eu vejo que cada caso é um caso, porque depende da função, que o senhor falou aí na questão do cultural, depende da função que ele vai ter, não faz muita relevância ter viajado ou não. Mas o currículo que a gente tem orientado, porque nós damos uma carta de encaminhamento. A pessoa faz o seu currículo. O nosso sistema no Cine tem um currículo padrão, mas ele é um currículo bem pesado, ele é bem técnico, né? Então a gente orienta a pessoa a fazer um currículo que nem diz em inglês clean, né? Um mais limpo, mais objetivo, até porque hoje eu gosto de brincar, nós somos uma geração de micro-ondas, não uma de fogão a lenha. Então a gente tem muita pressa, né? Então a pessoa quer ler, quer ser objetivo, saber quem é a pessoa para conseguir a vaga. Então quanto menor, melhor. Bom, agora áreas, né, que tu citaste agora há pouco aqui na capital, na região metropolitana, a construção civil ganhando fôlego. Que áreas vocês têm observado no mercado de trabalho que estão demandando mais pessoas para realocar ou até mesmo um primeiro emprego? Olhando até pelo que a pergunta anterior da precarização, a terceirização que está acontecendo, as vagas que nós mais ofertamos no Cine são vagas de auxiliar de limpeza, portaria, algumas vagas de auxiliar de manutenção, carga-descarga, são vagas mais operacionais que o Cine oferece. Porque até se a gente ofertar vaga
vagas muito técnicas, nós temos que fazer toda uma outra divulgação também, porque o público que nos vem hoje visitar lá e buscar a vaga, eles são um público dessas vagas, então a gente também dá prioridade a essas vagas. Sim. Mas, como eu disse, a construção civil está começando a reagir. E aí vai começar a entrar muita vaga, pedreiro, servente, pintor, vai retomar agora como já foi há algum tempo atrás, né? Bom, sobre a apresentação do candidato, o que é importante observar hoje em dia? Claro, basicamente as pessoas falam sobre vestimenta. Sim. Hoje isso é levado em consideração, há uma mudança nesse perfil para o recrutamento. Sim. Como é que vocês acham que o candidato deve se apresentar? Eu acho que cada pessoa tem direito de ser como quer, né? Cada um pode ser dessa maneira, né? Mas quando tu faz esse tipo de escolha, tu também tem uma escolha de vida do que tu quer ser. Uhum. Então, se tu vai buscar uma vaga de emprego, tu tem que tentar se adequar às empresas. Nós temos que ser meio camaleão nessa hora, né? Sim. Então, a pessoa, quando ela quer, ela tem eu quero ser porteiro. Então, tu já tem uma ideia do que o porteiro se exige, a sua postura e tudo mais. Então, ir já pronto com esse perfil. Uhum. Então, a gente orienta as pessoas, seja quem você é, isso é o mais importante. Mas tenta se adequar à vaga também. Sim. Porque as empresas elas vão empregar conforme eles necessitam, né? E o que a gente fala muito para o candidato, ele não trazer seus problemas na hora da entrevista. Ali para nós, no Cine, nós atendendo, ainda vai. A gente está ali tentando ajudar, se compadecendo também, sim, tentando ajudar. Mas quando vai para a entrevista lá na empresa, não leva os seus problemas lá. Leva a sua solução para o empresário. Porque o empresário ele não quer trazer algo ruim para dentro de casa. Uhum. Então, eu vou chegar lá e não dizer... eu estou com problema em casa, com a família, porque o desemprego já te traz uma baixa estima, né? Sim. Então, chegar na frente do empresário, do entrevistador e dizer para ele que ele é a solução para aquela vaga. Sim. Então, isso a gente tem orientado para melhorar a estima do candidato, para que ele possa ir lá realmente conquistar a vaga. Bom, botar positividade, com acreditar certeza. E buscar essa vaga. Uma dica que eu gostaria de deixar aqui também... Por favor. Nós do Cine, nós divulgamos, nosso municipal, divulgamos todos os dias as vagas na página da prefeitura. Cine Municipal de Porto Alegre, coloca no Google, acha lá, todo dia tem disponível as vagas ali, o nome delas pelo menos. Uhum. E se o candidato não quiser ir na fila do Cine, passar, porque às vezes é realmente demorado, ele pode ter o aplicativo Cine Fácil no celular. Então ele coloca o aplicativo no celular, vai lá no Cine, vê como é que funciona, a gente orienta e ele pode buscar de casa as vagas. Porque uma coisa, Luiz Gustavo, que às vezes a gente passa trabalho, a gente coloca uma vaga lá, eu postei agora de tardezinha as vagas. Sim. O candidato vai ver a vaga lá no site. Ele vai amanhã de manhã lá no Cine e quer a vaga. Só que durante a noite, quem tem o aplicativo está pegando as cartas de encaminhamento. Verdade. Então amanhã de manhã, às vezes o candidato chega lá, essa vaga já está, pelo menos as cartas todas encaminhadas. E ele não vai, eu não vou poder ofertar para ele. Então, quem tem aplicativo tem uma vantagem, porque ele pega antes. Claro. Então, é importante eu dizer isso aqui. O candidato botar o aplicativo Cine Fácil no celular e observar no site. Quando tiver lá a vaga, eu vou dar um exemplo. Cara, açougueiro. Mas eu nunca pensei, açougueiro eu posso ser. Mas ele não está dentro do seu aplicativo buscando vaga de açougueiro. Uhum. Ele coloca a vaga de açougueiro lá e tenta consultar e quem sabe vai... Novas vagas vão surgir para aquele perfil. Isso aí. Então, é uma dica. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal colocar rapidamente aí, Google, só entrar lá no Google, Cine Porto Alegre. E pelo Cine Porto Alegre, tanto você pode ver as vagas como pode baixar o aplicativo. Sim, ali tem orientação do aplicativo, que tu baixa ele no seu celular, né? Perfeito. E ali também para as empresas, também é importante dizer, as empresas ali tem um local onde tem o formulário padrão, a empresa pode entrar lá, baixar o formulário, preenche ali o requisito que quer da vaga e envia para o e-mail do Cine Municipal. Sim. E assim a gente vai ofertando vagas. Porque uma coisa, Luiz Gustavo, que às vezes a gente não se dá conta, o Cine é gratuito para as empresas. Verdade. Se tu usar um RH, tu vai pelo menos... Vai pagar alguma coisa. Salário mínimo, normalmente. Sim. Então você imagina, se nós ano passado empregamos 10 mil pessoas, 10 mil vezes salário mínimo, você já faz o cálculo. Não, faço o cálculo. É um custo para o empresário. E o empresário deixou de colocar. A vaga direto, pessoal, para você acessar tanto pelo site da prefeitura. Isso aí, né? Tá ali, ó. Ali o Cine Municipal de Porto Alegre. Se baixar um pouquinho ali, tem a questão. Baixa um pouquinho aí pra gente, vamos rolar aí no scroll aí. Leia mais ali, ó. Pronto, leia mais. E aí você tem acesso... Baixa que você vai ver as vagas. Vai ver o ali aplicativo. As vagas estão divulgadas. Todos os dias. E também através deste portal você acessa, né, para baixar o aplicativo do Cine aqui de Porto Alegre. E o candidato pode dizer, eu vi a vaga tal, e vai lá no Cine e nos questiona. Claro. Gente, vamos combinar. Esse já é um processo que todo trabalhador já pode fazer de atualização dos seus requisitos, por exemplo, daquilo que ele domina, que é a internet, que é a tecnologia.
tecnologia, que são os aplicativos. Ah, mas eu não manjo muito de aplicativo. Começa agora, porque isso já é um diferencial para buscar uma vaga de trabalho. E é até interessante isso, Luiz Gustavo, que na vaga, por exemplo, às vezes questionam uma vaga de auxiliar de limpeza, por exemplo, que tem que ter médio completo. Sim. Aí tu diz, mas por que médio completo? Mas você sabe que hoje, na área da limpeza, grandes shoppings, grandes empresas têm máquinas que fazem a limpeza. Exato. Aí você tem que ter o computador, tem que saber. Então, isso tudo é necessário ter essa condição. Pronto, você já vai se atualizando, buscando a sua vaga no Cine, e eu tenho certeza que você vai conseguir, como o Leonardo Klaus, gestor de vagas do Cine de Porto Alegre, disse, positividade. Vamos lá, respirando energia positiva e muita fé, a gente chega lá. Isso aí. Obrigado, Leonardo, seja sempre bem-vindo. Parabéns pelo trabalho do Cine, pela disposição e energia de vocês para ajudar as pessoas. Amém.